Pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula, começando com a correção das atividades, da página 42 do livro. Leia a informação a seguir. No Brasil, a predominância do clima quente. Ele está localizado na zona tropical, próximo à linha do Equador. A número 8, localize o estado onde encontra-se sua escola, que é Minas Gerais. Identifique o tipo de clima presente nele. Nós temos a predominância do clima tropical de altitude e temos também o clima tropical. Aponte os estados que apresentam esse mesmo tipo de clima, que no caso tropical de altitude: São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do Paraná. Caracterize o clima. A número 10, temperaturas baixas que o clima tropical, né? São mais baixas que o clima tropical, e os invernos frios e os verões chuvosos. A número 11 é a letra C. Agora nós vamos para a página 45, aprendendo mais climogramas. Nós temos de prestar atenção nessas colunas azuis, que são o índice de chuva, e essas linhas vermelhas em horizontais, que são as temperaturas. A menor temperatura, 9 graus em Campos do Jordão. A maior temperatura, em média, 30 graus em Jaguaribe. E o maior índice de chuvas foi de 310 milímetros em Campos do Jordão. Página 50, exercício número 12. Marca a alternativa que apresenta informações corretas sobre os biomas brasileiros. Essa é a letra D. Por quê? A letra A, o bioma da Mata Atlântica, ele possui, ao invés de pouca diversidade, ele tem grande diversidade. O bioma do Cerrado é o que possui maior extensão. Ele não tem maior extensão, ele é a segunda maior extensão. E o bioma Caatinga é o único que possui árvores retorcidas. Ele não é o único, o Cerrado também é. Então, a letra D é a letra correta. A número 13, há biomas diferentes em um mesmo clima. Explica as diferenças. A diferença do Cerrado, que a vegetação é marcada por gramíneas e arbustos. Já a Mata Atlântica é uma vegetação diversificada e úmida. A número 14, tem que caminhar com adulto pelas ruas do bairro da escola. Isso nós iremos fazer quando retornarmos, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre os climas da cidade. Chuvas torrenciais e muito calor. O que determina o clima das grandes cidades, né? As grandes cidades, elas são consideradas ilhas de calor. Não importa em qual região do Brasil a gente vive. Se a gente mora em algum aglomerado urbano, nós estamos passando mais calor do que deveria. As metrópoles brasileiras estão todas entre 4 e 5 graus Celsius acima da temperatura natural do seu bioma. Por que será? Mais quente, mais seco e menos previsível. Assim são as metrópoles brasileiras, se comparadas com seu clima original, né? Mas não é só aqui em Belo Horizonte que isso acontece. É regra entre as maiores concentrações urbanas do mundo. Todas as grandes cidades têm seu clima desregulado. Isso é resultado, sobretudo, da substituição de vegetação nativa por concreto e asfalto, conforme nós já falamos em sala de aula, né? O concreto, ele é o maior vilão. Por quê? O cimento, ele é a base do concreto. E ele é um problema desde sua produção, que ele emite muitos gases e aumenta o efeito estufa. Pela sua composição também, é um material que absorve muito calor e mantém um microclima mais quente. E quando tem um concreto, não absorve a água, né? Além do concreto, o asfalto
e o alto consumo de energia também estão na lista negra do impacto climático das grandes cidades. O consumo de energia, quando ela é utilizada no transporte urbano, ele produz muito calor com a emissão de gases na atmosfera. Por isso que a gente sempre pede para poder evitar o uso, fazer caronas coletivas, né, para diminuir o fluxo de automóveis. A água da chuva não é absorvida. No caso dos materiais de infraestrutura, além de reterem calor, eles têm baixa capacidade de absorção das águas das chuvas, que é o caso do cimento, do concreto, né? Ou seja, sem vegetação, a água pluvial não volta para a atmosfera e a umidade do ar fica comprometida. Em resumo, não tem equilíbrio hídrico. Hídrico é de água. A chuva, ela não é absorvida e o clima fica mais seco. Gera dois impactos essa falta de absorção, né? As enchentes, uma vez que o solo não consegue ecoar o volume de água, né? E a falta de água em condições de uso. Isso tudo também afeta. A gente chama disso de intrusão salina. O que é isso? Quando a água salobra, ela se mistura com a água de uso e contamina as estações de abastecimento. Faltam árvores. Realmente, faltam árvores, né? A falta delas prejudica. A arborização contribui de duas formas. Por que a gente tem que ter árvores? Uma pela sombra, que evita que o solo receba energia direto do sol, e a outra, como as árvores reciclam para a atmosfera parte da água absorvida. Essas tempestades torrenciais, além de afetar a temperatura, afeta a umidade também. A substituição de vegetação por materiais de construção civil, né, que é o cimento, o asfalto, influencia na intensidade das chuvas. Então, as chuvas muito fortes também vêm por causa disso. O que nós podemos fazer? Parte da arquitetura, ela está dedicada a tornar o uso de materiais mais eficiente, né? A ideia é adequar o espaço urbano para os materiais corretos e planejar o melhor aproveitamento do ciclo do sol e o fluxo dos ventos. Isso vai acontecer de um dia para o outro? Não. Isso são mudanças ao longo do tempo. Agora, nós podemos fazer uma mudança já, né? Aumentar a vegetação urbana e valorizar essa tendência de materiais e técnicas corretas ecologicamente, como pisos com mais porosidade. Nós temos até empresas que já têm programas que, quando nasce uma criança, dá de presente uma muda de rosa, de flor, né? Uma planta para ser plantada, uma árvore. Isso já ajuda a aumentar a vegetação urbana, né? A gente tem de pensar nisso. O que a gente pode fazer de agora, de imediato? Então, meus queridos, como que vocês estão? Como vocês estão se sentindo com esse isolamento social? O que eu tenho para falar para vocês? Essas situações, por piores que sejam, sempre têm um fim, né? Pensem que nós iremos nos encontrar com mais carinho, com mais alegria, e isso tudo vai passar, tá bom? Um beijo especial em cada um de vocês e na família de vocês.